Meu nome é Carol Pedrosa, eu sou aluna do segundo semestre de Letras da USP e hoje eu vim falar um pouquinho de como eu estudei pra segunda fase da FUVEST. Quero começar o vídeo parabenizando a todo mundo que foi lá, que prestou, que tentou, que sentou pra fazer aquela prova desgraçada. Porque ela é muito difícil e meus parabéns pra todo mundo que passou pra segunda fase. Vocês arrasaram. Eu desejo muito boa sorte nos estudos pra vocês. Eu espero que esse vídeo dê um pouquinho de um norte. Como que eu estudei? Simplesmente, eu tava tão perdida quanto qualquer outra coisa quando eu fui prestar a segunda fase da FUVEST. Eu não tinha feito nenhum simulado. Eu passei o terceiro inteiro fazendo simulado da primeira fase. Eles nunca passaram nenhum simulado da segunda fase. E as nossas provas, tipo assim, a primeira... Nem a primeira metade, mas o começo do terceiro, eu tive acesso a questões de segunda fase em todas as minhas provas. Então, assim, não era necessariamente questões da FUVEST. E eu não fiz nenhum simulado. Mas, assim, eu tinha que fazer provas com, tipo, 10 questões de segunda fase de vestibular. Então, assim, eu tava mais ou menos, sabe, familiarizada. Chegou na segunda metade do ano, eu não tinha mais acesso a essas provas. Minhas provas eram assim, questões tiradas da cabeça dos meus professores. E muitas vezes eram questões bem mais simplificadas do que a segunda fase. Eu não tinha mais contato com esse tipo de questão, que é, obviamente, bem mais difícil. No site da FUVEST você consegue encontrar as provas antigas, e aí você baixa o PDF do primeiro dia e do segundo dia, e aí você procura as questões de História e Geografia. Pra quem não sabe, a segunda fase da FUVEST, ela é estruturada em 2 dias. No primeiro dia você vai ter questões de literatura, gramática, interpretação de texto, e a redação, claro. E aí no segundo dia você vai ter 12 questões e... se você está prestando letras, você vai ter História e Geografia como as matérias. Qual foi o meu pensamento nesse momento? Eu não tenho mais como estudar teoria. Tipo, não dá tempo de estudar teoria. A segunda fase é em 2 semanas. Prática, entendeu? O que a gente aprendeu. O que deu pra fazer, a gente fez. Agora eu vou treinar. Então, muitas questões se repetem, muitos temas se repetem. Por exemplo, na prova de história, tiveram provas passadas que teve questão da Revolução Vietnamita, caiu na minha prova. Ditadura também caiu na minha prova. Qual foi a minha organização? Eu fiz uma lista de todas as provas que eu queria fazer. Se não me engano, eu fiz de 2019 até 2023, que eu fiz a prova de 2024. Então, você vai pegar as provas que tiveram nos últimos anos e aí você vai fazer. Então, o meu plano foi fazer o primeiro dia durante a manhã e à tarde eu fazia o segundo dia. Isso foi extremamente cansativo. Acabou que depois de alguns dias eu tava completamente morta, porque eu tava fazendo vestibular desde o final de outubro. E eu tive provas finais da escola, então, tipo assim, eu tava completamente acabada. E aí eu falei, quer saber? Não há tempo pra... Primeiro dia, eu desisto. Não façam isso, por favor. Faço as provas dos 2 dias, entendeu? Não recomendo. Eu já tinha treinado redação, então eu não tenho nem redação, porque eu falei, não tenho ninguém pra corrigir, eu não tenho... É diferente da questão, porque você consegue ver o gabarito na internet, mas a redação, eu falei, ninguém vai corrigir pra mim, então o que eu aprendi, eu aprendi. Foi basicamente isso. Eu peguei as provas antigas e eu fui fazendo, principalmente História e Geografia. Fui fazendo. Fiz muitas provas. E eu colocava o cronômetro. Então, assim, dicas práticas da prova. O que eu fiz foi, eu abria elas no computador e eu pegava uma folha de sulfite branca, porque é assim que a prova fica a questão é praticamente uma folha inteira pra você escrever. E aí eu escrevia as minhas respostas, não tem linha, então é uma folha literalmente branco. E eu escrevia diretamente a caneta. Você não escreva lápis, pelo amor de Deus, porque não vai dar tempo de você passar a caneta por cima e você não pode só deixar lápis. Então faz direto a caneta. Primeiro dia, leia os livros. Eu fui sem ler um livro, mas acabou que ele não caiu, porque ele já tinha caído na primeira fase. Leia os livros. Entendeu? No mínimo, ler um resumo, entendeu? Não vai sem saber nada, porque tem muita questão de livro, então eles vão te perguntar coisas sobre livro e análises aprofundadas dessas obras, então assim, não vai sem ler. No dia, faz as questões antigas, muita coisa repete, muita coisa cai. Eu não sou especialista em segunda fase da FUVEST, então eu não tive tempo de fazer aquela análise pormenorizada de quais temas mais caem. Não deu tempo, então eu só fui na fé mesmo. Faz as provas antigas e tá. Uma coisa que eu acho legal ressaltar, que eu esqueci de falar mais cedo no vídeo, é que as minhas respostas da segunda fase dissertativas, eu nunca respondo diretamente a questão. Então, eu tento usar outras palavras, eu construo meio que uma mini redação nas minhas questões. Então, todas as minhas questões, elas têm introdução e alguma argumentação. Então, eu sinto que isso me ajuda bastante quando eu vou escrever alguma questão, porque eu não tô copiando diretamente do enunciado, então me parece que isso me ajudou na minha nota. Quais foram as minhas estatísticas na prova de 2024? Eu não fiz a prova de 2023, porque eu faltei. A nota de corte no meu ano pra letras foi de 37, se não me engano agora a nota
foi pra 35. E eu acertei 58 questões. No primeiro dia, que é o dia de linguagens e a redação, a minha pontuação foi de 68, cravadinho de 100. No segundo dia, que foi o dia das específicas, que é a História e Geografia, eu acertei 65,83. E a minha nota final foi 660,93. E na minha redação eu tirei 36,50 de 50. Então eu fiquei em 55º lugar. Essas próximas 2 semanas, se não me engano, até a segunda fase, faça as provas antigas. Se você puder fazer simulado, faça simulado. Se você não puder, pega a prova antiga. Se você preferir, imprime. Se não, você deixa no computador assim. Pega uma folha sulfite, faz direto a caneta, coloca o cronômetro, faz o primeiro e segundo dia, faz as provas dos últimos, tipo, 5 anos, se você conseguir. E leia, tenha as obras lidas, lê pelo menos um resumo das obras, porque vai ajudar bastante na sua nota. E fazer bastante exercício de interpretação, praticar bastante isso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho. Eu tava completamente perdida na hora que eu fui estudar, então, infelizmente, meu conhecimento não é extremamente vasto pra segunda fase. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês. E eu desejo muito boa sorte a todo mundo. Bons estudos e parabéns, porque você chegou até aqui, entendeu? Quando eu fui fazer a segunda fase, o fiscal, ele ficava falando... Quando a gente entrou e quando a gente saiu, vocês já estão a meio caminho da USP, então rumo à USP, entendeu? Sejam bem-vindos à USP, porque só falta mais um pouquinho pegar pra estudar nessa reta final. Se vocês precisarem de apoio, de qualquer coisa, manda mensagem, pode comentar aqui. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito boa sorte, bons estudos e meus parabéns, eu espero vocês ano que vem lá na USP.